has been assigned to me is Christ, the Word of God. E o assunto que me foi assinalado, que me foi designado, é Cristo, o Verbo de Deus. And the passage of scripture that I think best opens up the subject E eu creio que o texto da palavra de Deus que melhor abre e apresenta esse assunto is John 1, verse 1 through to 3. é João, capítulo 1, versículos 1 a 3. Let us read it together. E vamos ler conjuntamente. In the beginning was the Word, No princípio era o Verbo, and the Word was with God, e o Verbo estava com Deus, and the Word was God. e o Verbo era Deus. He was in the beginning with God. Ele estava no princípio com Deus, All things were made through Him, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. and without Him E sem ele, nothing was made nada do que foi feito that was made. se fez. Now these are the verses we will focus on over the next 2 or 3 days. Esses são os versículos que nós estaremos colocando os nossos olhares nos próximos 2 ou 3 dias. And what John is doing in this passage E o que João está fazendo aqui nesse texto is to share the most ultimate things about the Word that he could. é compartilhar as questões mais cruciais, mais últimas sobre o Verbo, sobre a palavra. And this evening I would like us to observe 3 things about the Word E nessa noite eu gostaria que nós observássemos 3 coisas sobre a palavra, sobre o Verbo. all based on the first part of verse 1. E todas elas estão baseadas na primeira parte do verso 1. That is to say, the statement, in the beginning was the Word. E eu estou me referindo a essa proposição aqui. No princípio era o Verbo. In the beginning was the Word. No princípio era o Verbo. First of all, note with me who is being referred to Em as primeiro the lugar, Word. verifique aqui quem é que está sendo referido como sendo o Verbo. And there is no doubt that this is a reference to Jesus Christ. Não existe nenhuma dúvida de que aqui há uma referência a Jesus Cristo. And that this is the case is made clear in John 1 and verse 14. E isso daqui está muito claro para nós lá no versículo 14 desse capítulo 1. Because there we are told that the Word became flesh and dwelt among us. Porque lá nós somos informados que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. We come across a similar statement in 1 Timothy chapter 3 and verse 16. Temos também uma declaração bem similar lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Where we read at the beginning of that verse that God was manifest in the flesh. Quando lemos que lá no início desse versículo que Deus se manifestou na carne. Now both John 1 and verse 14 Tanto o capítulo 1, versículo 14 de João, and 1 Timothy 3 verse 16 como 1 Timóteo capítulo 3, 16, are referring to the incarnation of the Lord Jesus estão Christ. se referindo à encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. It is not my place to speak about the incarnation this E evening. não é a minha tarefa falar sobre a encarnação nesta noite. As I understand that one among the preachers in this conference has been assigned to do that. E entendo que um outro pregador que vai trazer a mensagem nessa conferência falará sobre esse assunto. But suffice it for me to say Mas é suficiente para mim that dizer first of all, the Word was born of a woman born under the law, according to Galatians 4 verse 4. e afirmar que o Verbo nasceu de uma mulher e nasceu sob a lei, como nos diz Gálatas capítulo 4, versículo 4. And he wasn't just E born. habitou entre nós. He wasn't just born. Ele não foi apenas nascido, He dwelt among us. mas habitou entre nós. The other thing, according to Hebrews 2 and verse 40, E outra coisa que aprendemos de Hebreus capítulo 2, versículo is 14, that in being born among us, é que ele tendo sido nascido entre nós e habitado entre nós, he had to identify with our nature. ele teve que se identificar com a nossa natureza. He didn't come among us
Ele não veio para habitar entre nós and remain without knowing something of what humanity was all about. e permaneceu entre nós sem saber algumas das coisas que se identificam à humanidade que temos. He was born of a woman. Ele nasceu de mulher From her he took the nature of man e dela ele obteve a natureza humana and thereby identified with us. e consequentemente se identificou conosco. He lived in our world. Ele viveu no nosso mundo. He lived with us. Ele viveu conosco. He bore our Ele sins. levou sobre si nossos pecados. He experienced something of the discomfort Ele experimentou os desconfortos. of living among sinful men, Ele viveu entre homens pecadores. living among limited men, Ele viveu entre homens que são limitados. living in the midst of infirmities. Viveu no meio das enfermidades. Now the point is, only Jesus fits this bill. E somente Jesus Cristo é que preenche todos esses aspectos. He is therefore the person being referred to as the Word. Ele here é in John 1. consequentemente a pessoa que está sendo referido como sendo o verbo, a palavra. The Apostle John, in Revelation 19 and verse 13, E o próprio apóstolo João, em Apocalipse, capítulo 1, and John is the same, capítulo 19, versículo 13, and John is the same person who wrote the Gospel of e é o John. mesmo João que escreveu o Evangelho de João, In Revelation 19:13, he puts it succinctly. no capítulo 19, versículo 13 de Apocalipse, ele coloca isso de uma forma resumida. He describes Jesus in terms of his glorious return. E ele descreve a Jesus em relação ao seu retorno, à sua volta, à sua vinda gloriosa. And he said there, E ele diz lá he is clothed in a robe que ele está dipped in vestido blood, num manto que foi mergulhado no sangue. and the name by which he is called E o nome pelo qual ele é chamado is the Word of God. é a palavra de Deus. Jesus here is called the Word of E God. Jesus é aqui chamado a palavra, o verbo de Deus. And he is referred to as such as he returns to earth. E essa referência a ele é feita na medida em que ele está retornando à terra. 2 verses later in Revelation chapter 19, E lá em Apocalipse capítulo 19, 2 versos à frente, John says concerning Jesus Christ e João diz em relação a Jesus Cristo that from his mouth que da sua boca comes a sharp sword. sai uma espada afiada. In other words, Jesus strikes the nations in the power of the Word of God. Em outras palavras, Jesus Cristo ele toca as nações com a espada afiada que é a palavra de He Deus. strikes the nations with the sword of the Spirit, E ele toca as nações com a espada do Espírito, which Paul referred to in Ephesians 6 and verse 7, A qual- 17 as the Word of God. Paulo fez referência a ela em Efésios capítulo 6, versículo 17, como sendo a palavra de Deus. And the power of this word is so united with Jesus himself E o poder dessa palavra está tão ligado ao próprio Jesus, that John says he doesn't just have a sword of God's word E- coming out of his mouth, que João diz que ele não apenas tem uma espada de Deus que sai da sua boca, but that he is the word of God himself. mas ele é a própria palavra de Deus. Jesus is the word. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo. Everybody together. Jesus is the word. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, todos juntos. Jesus é a palavra. Jesus is the word. Jesus é a palavra. But coming now to my second point, why is he referred to as the word? Mas chegando já ao segundo ponto, por que é que ele é referido como sendo a palavra ou o verbo? The word translated word here, A the palavra, word, a palavra que é traduzida como verbo aqui nesse texto is the Greek word logos. é a palavra grega logos.
And I want us to observe two things about this word, logos. E eu gostaria que nós observássemos duas coisas sobre esse termo, logos. First of all, we will observe that word from an etymological standpoint. Em primeiro lugar, nós vamos observar essa palavra no seu sentido etimológico. And viewed from that standpoint, E quando nós observamos ela a partir deste ponto de vista, it has a double meaning in Greek. ela tem um sentido duplo no grego. First of all, it may mean a thought or an idea, Ela pode significar, em primeiro lugar, um pensamento ou uma ideia. or it may mean a word, Ou ela pode significar uma palavra or a phrase. ou uma frase. So two things, Então, dois aspectos aqui: thought, pensamento, word. palavra. Aristotle, you all have read or heard about him, no doubt. Aristóteles, que você provavelmente já leu, ou pelo menos já ouviu falar dele, He was a Greek philosopher, ele foi um filósofo grego. not a Christian by any E ele means. não era um cristão, de maneira But he nenhuma. did apply his mind to the use of this word logos. Mas ele aplicou a sua mente na definição dessa palavra, logos. He called the meaning that related to thought or idea E ele chamou esse significado que se aplica ao pensamento ou à ideia as the inner logos. como sendo o logos interior. And the word that referred to word or phrase E o significado que se refere a logos como palavra ou como frase, as the outer logos. como sendo o logos exterior. So he made a distinction between the two of them. Então ele fez uma distinção entre esses dois significados. And there is sometimes a debate over whether we should just define it as thought or whether we should define it as word or phrase. E existe um debate que nos diz que temos que escolher se vamos utilizar a palavra como pensamento ou como linguagem. But in fact, we cannot entirely separate these two Mas ideas. nós não podemos, na realidade, separar inteiramente esses dois aspectos. Because while thought is prior to language, Porque se o pensamento precede a linguagem, thought cannot make any progress without embodying itself in language. o pensamento não pode fazer qualquer progresso sem se incorporar em linguagem. In other words, thought remains unknown Em outras palavras, o pensamento ele permanece desconhecido until it is expressed in understandable language. até que ele se expresse numa linguagem que é conhecida. That is the etymological use of the word. E esse word. aqui é o uso ou o sentido etimológico dessa palavra logos. But speaking theologically, Mas falando teologicamente agora, that is the second point. esse aqui é o segundo ponto. Word or logos Palavra ou logos means a person. significa uma pessoa. It's the word personified. É a palavra personificada. It is, in other words, a reference to a person who thinks or reasons. É uma expressão de uma pessoa que pensa ou raciocina. He doesn't just think or reason, he also speaks. E essa pessoa não somente pensa ou raciocina, mas ela fala. That is what persons do. É isso que as pessoas They fazem. reason, Elas raciocinam. they speak. Elas falam. And the word as used here E a palavra utilizada aqui is indeed a reference to a person. é como uma referência a uma pessoa. Just listen to verse 1 again. E vamos ver no versículo 1 In the novamente. beginning was the Word. No princípio era o The verbo. Word was with God. E o verbo estava com Deus. And the Word was E o God. verbo era Deus. God is a person. Deus é uma pessoa. He thinks. Ele pensa, He ele speaks. fala, He relates. ele se relaciona. In other words, Word is a reference to Jesus, who is a person. Em outras palavras, o logos, a palavra, o verbo, So é uma referência a uma pessoa.
So as John begins his gospel then, E na medida que João começa aqui o seu evangelho, he has in view the fact ele está projetando o fato that in the beginning que no início, no princípio, was this person, estava essa pessoa, this word, esse verbo, who is all truth, que é todo verdade, who is all glory, que é todo glória, who is all light. que é todo luz. All the words of truth come out of him. E todas as palavras que são verazes, elas fluem dele. That is what he wants us to begin with É as we isso read his que gospel. ele quer que nós saibamos desde o início ao ler o seu evangelho. The meaning here is very similar to a meaning expressed in Hebrews chapter 1, verse 1 through to 2. O significado aqui é muito similar àquele que nós encontramos em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. The writer to the Hebrews there says, E o autor de Hebreus nos diz, long ago, muito antes, há muitos anos atrás, at many times and in many e de ways, muitas maneiras e de muitas formas, God spoke to our fathers Deus falou aos nossos pais by the pelos prophets. profetas. But in these last days, Mas nesses últimos tempos, He has spoken to us by His Son. Ele nos falou pelo seu Filho. In other words, the Son of God incarnate Em outras palavras, o Filho de Deus encarnado is God's climactic and decisive word to the é world. o clímax da palavra de Deus para o mundo. He is the truth, the word that God gives to the world. Ele é a verdade, ele é a palavra que Deus dá ao mundo. Jesus testifies to this fact. E Jesus Cristo dá testemunho desse fato ele próprio. His own words clarified who he really was E nas suas próprias palavras ele esclarece quem ele realmente é. and what his work really was about. E qual é o seu trabalho, qual é a sua função realmente. He says in John 14 verse 6, for example, Por exemplo, no capítulo 14, verso 6, lá em João, ele diz: I am the truth. Eu sou a verdade. He might as well have said, I am the word, which is the truth. Ele poderia ter dito: Eu sou a palavra, o verbo que é a verdade. In John 18 and verse 37, E em João 18, 37, he reminds us that his witness and his person were the word of truth. ele nos relembra que o seu testemunho e a sua pessoa são a palavra da verdade. In John 5 and verse Em 36, João capítulo 5, versículo 36, he refers to the fact that his works were a witness about him. ele faz referência ao fato de que as suas obras testemunhavam dele. In his working, E no seu trabalho, nas suas obras, he was revealing ele the estava se truth. revelando, ele estava revelando a verdade. He is the truth, Ele é a verdade and his work was revealing the truth e as suas obras revelavam a verdade about him. sobre ele próprio. God the Father also testified of him. E Deus o Pai também testemunha dele. In John 5 and verse 37, No capítulo 5 de João, no versículo 37, the Holy Spirit also came to speak of him. e o Espírito Santo também veio falar dele. In John chapter 16 and verse 14, No capítulo 16 de João, no versículo 14, the Lord Jesus Christ commenting on the Holy Spirit e o nosso Senhor Jesus Cristo fazendo um comentário sobre o Espírito Santo. said he will not speak about himself. Ele disse: ele não falará de si mesmo. His work was about giving glory to E Jesus. a função do Espírito Santo era atribuir glória a ele, ao Filho. That he would take of what was Christ's, he would take of what was Christ's E que ele levaria as coisas que são de Cristo and make it known to us. e faria elas conhecidas a nós. This is who
the Word is. Esse é quem a palavra é. A person, Uma pessoa, Jesus Christ. Jesus Cristo. This brings us to our third point. E isso nos traz ao nosso terceiro ponto. And it is what John wants us to know about the Word in this statement. O que é que João quer que nós saibamos sobre o verbo, sobre a palavra nessa declaração? In the beginning was the Word. No princípio era o verbo. When John says that, Quando João diz isso, what is it that he wants to teach you about o Jesus? que é que ele quer lhe ensinar sobre Jesus? Well, there is no doubt a lot that he could teach us and wants to teach us. Não existe dúvida que existe muita coisa que ele quer nos ensinar e que ele pode nos ensinar. This evening, I just want to lift 3 things about Jesus from that statement. E nesta noite eu queria apenas apresentar e relevar 3 coisas sobre Jesus desta declaração aqui de João. The first thing John wants to teach us concerning A Christ primeira coisa que João quer nos ensinar sobre Cristo is his é pre-existence. sobre a sua pré-existência. His A pre-existence. sua pré-existência. Everybody together. Juntos. Sobre a sua pré-existência. Now, in the words, in the beginning, Nas palavras aqui, no princípio, here in John 1 verse 1, em João capítulo 1, versículo 1, we find that there is an identity nós vemos que existe uma identidade with the first 2 words in the Greek Old Testament of Genesis chapter Nós 1 vemos verse que 1. existe uma identidade dessas primeiras 2 palavras com as palavras do Antigo Testamento quando colocadas em grego lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. In John 1 verse 1 we read, in the beginning was the Word. Em João capítulo 1 nós vemos no princípio era o verbo. In Genesis 1 and verse 1 we read, in the beginning God created the heavens and E the lá earth. em Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós lemos no princípio criou Deus os céus e a terra. There is some identity. Existe uma identidade. The word beginning A palavra princípio aqui, refers to the start of time, ela significa o início do tempo, the start of duration, o início da duração do tempo, the start of history. o início da história. And I believe the point John is making in regard to that E eu creio que o ponto que João está fazendo aqui Is com that, relação first a of all, isso é que, em primeiro lugar, is that, first of all, the Word was not a part of what was beginning. é que o verbo, a palavra, não era parte daquilo que estava se iniciando naquele momento. In other words, when the beginning began, Em outras palavras, quando o princípio principiou, the Word, who is o Jesus, verbo que era Jesus, was already there. ele já estava ali. The Word preceded the beginning O verbo, ele precede o princípio and preceded all that was created. e precedeu todas as coisas que foram criadas. Colossians 1 and verse 17 Colossenses capítulo 1, versículo 17 echoes this very fact dá um eco a este fato when it says quando diz, concerning Jesus relacionando isso a Jesus, that he is before all things. ele é antes de todas as coisas. And Jesus there is before all things in the same sense that a firstborn exists before all others. Ele é antes de todas as coisas, no mesmo sentido de que um primogênito, ele pré-existe antes de todos os outros que vêm depois. Now concerning Jesus Christ, No que diz respeito a Jesus, this is another way of saying he existed before everything. é uma forma de dizer que ele existia antes de qualquer coisa, de todas as coisas. Before time, Antes do tempo, before the heavens, antes dos céus, before the earth. antes da terra.
His life did not begin at his physical birth. A sua vida não começou no seu nascimento físico. He was there before time began. Ele estava ali antes do início do tempo. And before he was physically born. E antes dele ser fisicamente, antes dele nascer fisicamente. So the word was not part of what was beginning. Então o verbo aqui não era parte dessas coisas que estavam aqui se iniciando. Another point John is making is that the word was a part of bringing about the beginning. E a outro ponto que João quer nos fazer aqui é que o verbo ele é parte daquilo que estava fazendo com que as coisas começassem. The word was a part of what brought about the beginning. O verbo era parte disso que estava fazendo com que as coisas tivessem um princípio. I'll say a little bit more about that in a moment. E falo um pouquinho mais sobre isso daqui a alguns momentos. So the first thing we see in that statement Então a is primeira his coisa pre-existence. que nós vemos aqui nessa declaração de João é a sua pré-existência. The second is his eternity. A segunda coisa que nós vemos aqui é a sua eternidade. His eternity. A sua eternidade. Over against the heavens and the earth, Contrapondo-se aos céus e à terra, the angels and man, aos anjos e ao homem, who had a beginning, todos esses tiveram um princípio. Jesus Christ, Jesus Cristo, the Word, o Verbo, places his own timeless existence. ele coloca a sua existência que não tem tempo, ela não está amarrada no tempo. To say that Jesus is eternal Quando dizemos que Jesus Cristo é eterno, is to say that he is lifted above time. nós dizemos isso no sentido de que ele está acima do tempo. He is exalted above the limitations of time. Ele está exaltado acima das limitações do tempo. This is another way of saying, first of all, that he has no beginning. É uma forma de dizer que ele não teve nenhum princípio. The earth had a beginning. A terra teve um princípio. Heaven had a beginning. Os céus tiveram um princípio. You had a beginning. Você teve um princípio. Everything in the world, everything under the sun, Todas as coisas na terra, todas as coisas debaixo do sol had a beginning. tiveram um princípio. But Jesus Mas Jesus has no beginning. não tem princípio. He did not begin to exist when the heavens and the earth were made. Ele não começou a existir quando os céus e a terra foram criados. Much less did he begin to exist at his incarnation, Ele não começou a existir na sua encarnação, when the gospel was brought into the world. quando o evangelho foi trazido ao mundo. Yes, his human nature began to exist then. Sim, a sua natureza humana começou a existir naquele momento. But his person and divine nature Mas did a sua not begin to pessoa e a exist sua then. natureza divina não começou a existir naquele momento. Rather, as John 17 verse 5 tells us, Como João capítulo 17, versículo 5 nos diz, he had glory with the Father ele tinha glória com o Pai before the world was. antes que o mundo existisse. He has no beginning. Ele não tem nenhum princípio. He also has no end. Ele também não tem fim. He will have no end to his life. Ele não terá fim à sua vida. His existence transcends Sua time. existência transcende o tempo. He is not locked up in time as the heavens and the earth are. Eles não estão travados no tempo como os céus e a terra estão. He is not locked up in time as you and I are. Eles não estão travados no tempo como eu e você estamos. He is before time began. Ele existe antes que o He tempo will existisse. still be when history and time fold up. E ele continuará a existir quando chegar o final dos tempos e da história. His eternity. A sua eternidade. That is the second thing John is teaching us through É that a statement. segunda coisa que João está nos ensinando aqui. But thirdly,
Terceiro, he is also teaching us something about his creativity. ele também está nos ensinando aqui sobre a sua ação criativa. As personified word or wisdom. Como o verbo personificado, a palavra personificada ou a sabedoria. He has the ability to make things. Ele tem a habilidade de fazer coisas. To make new De things. fazer coisas novas. To think of new ideas. De pensar novas ideias. To create. Criar. Consequently, Consequentemente. we read concerning the word in verse 3 E nós lemos com relação ao verbo lá no versículo 3. of John chapter 1. No capítulo 1 de João. All things Todas as coisas were made through him. foram feitas por intermédio And dele. without him, E sem ele, nothing was made nada do que foi feito that was made. se fez. In other words, Em outras palavras, he was the Father's agent ele foi o agente do Pai. or word in the creation of all E things. ele estava ali ativo na criação de todas as coisas. He is the creative word. Ele é o verbo criador. You may not have thought about this, but when you read Genesis 1, Quando você, outro pensamento sobre isso, quando você lê lá em Gênesis capítulo 1, when God begins to create, quando Deus começa os seus atos criativos, at the beginning, no início, no princípio, he just said, ele disse apenas, let there be. haja, And there was. e houve. Let there be light. Haja luz, And there was light. e houve luz. Let the land give up or bring forth this, that, or the other, and all of these things came about out of nothing. Que a terra produzisse isso ou aquilo, e todas essas coisas vieram do nada. Now Genesis chapter 1 doesn't tell you exactly Gênesis capítulo 1 não nos diz exatamente who it is God is talking to when he says, let there be light. a quem Deus está se falando ou se referindo quando ele fala e dá esses comandos, haja. John 1 verse 3 on the other hand Mas João capítulo 1, versículo Tells 3, us por outro that- lado, tells us that all things were made through this word, through Jesus, and without him nothing was made that was made. nos diz que todas essas coisas foram feitas pelo verbo, por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. John is saying Jesus was the energy behind the creation of the universe. E que o que João está nos dizendo é que Jesus Cristo era a energia por trás da criação do universo. God spoke, Deus falou, and Jesus brought about what God spoke. e Jesus Cristo produziu aquilo que Deus havia He stood falado. on the edge of nothing, as it were, E ele ficou ali no limiar do nada. and brought out of that E nothingness desse nada ele trouxe todas as coisas. all that is. Todas as coisas que existem. Without Jesus, Sem Jesus, there would have been nothing. nada existiria. Not only that, E não apenas isso. we need to observe Temos que observar, that because he was even before the beginning, porque ele existia antes do princípio. that he was in a position to create. Ele estava na posição de ser criador. If he was part of what was being created, you E se see, ele fosse parte das coisas que estavam sendo criadas, he wouldn't have been in a position to create. ele não teria essa possibilidade de ser criador. He preceded the beginning. Ele precedeu o princípio. He did not belong to the created. Ele não pertence às coisas criadas. He belonged to the creating.
mas ele pertence exatamente ao Criador. He was therefore in a position to bring about time E ele estava, consequentemente, numa posição onde ele podia criar o tempo and everything that is encompassed e in time. todas as coisas que estão abrigadas na estrutura do tempo. Well, that is what John wants you to learn. É isso about que this. João quer que você saiba sobre o verbo. Let's come to a conclusion. Vamos concluir. Just 3 things I want to say to us as we conclude. 3 coisas que eu quero The trazer first- à memória para a conclusão. Is that the Word that was in the beginning was Christ, the Son of God. O verbo que estava no princípio era Cristo, o Filho de Deus. Essa é a primeira coisa. Christ was not created with the beginning. Cristo não foi criado no princípio. He had always been. Ele sempre existiu. He was the Son of God, Filho de Deus, engaged in creative activity. envolvido na atividade da criação. Secondly, Segunda, as followers of Christ, como seguidores de Cristo, you and I have a duty to know what the Bible has to say about Jesus, the Word. eu e você temos o dever de saber o que a Bíblia diz sobre Cristo. You have to know that He is pre-existent. Você tem que saber que Ele pré-existiu. You must know that He is eternal. Você tem que saber que Ele é eterno. You must know that He is Creator. Você tem que saber que Ele é Criador. You must know that He is a real person Você tem que saber que Ele é uma pessoa real, who transcends que history. transcende a He história. is the historical Jesus. E esse é o Jesus And He histórico. transcends E history. Ele transcende a história. You must know that. Você tem que saber isso. Because the modern world is changing the complexion of Jesus. Porque hoje em dia se muda essa ideia que se tem sobre Jesus. In the modern world, No mundo moderno. and in parts of the modern church, E muitas vezes dentro da igreja moderna. Jesus is no longer historical. Jesus é apresentado como não sendo um personagem histórico. He is no longer real. Como se não fosse uma pessoa real. He is what you make him to be. Ele é alguma coisa que você faz, você pensa ele ser subjetivamente. The Christ John is telling us about here Mas o Cristo que João está nos falando dele is aqui the real é o Christ. Cristo real. And there is more we will learn about him E existe mais que nós podemos saber in the sobre course of ele this conference. ao longo desta conferência. But the point is, it is your duty to know Mas o ponto é, o seu dever é conhecer sobre esse who Cristo. this Jesus is. Quem é esse Jesus? But thirdly and Terceiro, lastly, e em outro lugar, you and I você e eu have a duty to know and can know the Word of God. Você e eu temos o dever de saber, de conhecer, e nós podemos conhecer And not just to know this Word notionally, esse verbo de Deus, e não apenas como uma noção apenas, but to know Him personally. mas conhecê-lo pessoalmente. Because He is not just a word written in your Bible. Porque não é apenas uma palavra escrita na sua Bíblia, He is a person é uma pessoa who thinks, que pensa, who que speaks, fala, who relates. que se relaciona. And because He is such a person, E porque ele é essa pessoa, such a being, e esse ser, you must know Him personally. You Você must tem que relate saber to Him. sobre ele pessoalmente, você tem que se relacionar com ele The pessoalmente. question I therefore want to end with E a pergunta que eu quero terminar com ela is this: é essa: do you know Him você personally? conhece essa palavra, esse verbo? Do you know Him personally? Você conhece ele pessoalmente? Do you talk to Him? Você fala com ele? Does He talk to you? Ele fala com você?
when you read His Word, Quando você lê a sua palavra, do you sense it? Not just as the written word, você sente que ali não estão apenas palavras but escritas, as the living word. mas uma palavra viva. If you don't, Se você não tem essa visão, I esse want sentimento, to end by asking you, my friend, eu gostaria de terminar perguntando a você, to meu call to amigo, Him, to call to Him, clame a Ele. to ask for His friendship, Clame a Ele, peça por essa To seek- amizade, to seek a relationship with Him. peça por esse relacionamento. Perhaps sin keeps you away from Him, Talvez o pecado esteja conservando você longe dele. because sin creates a barrier between us and this word. Porque o pecado, ele gera uma barreira que nos separa do verbo. And the Bible teaches us E a Bíblia nos ensina that this word, in fact, came to take away sin, que esse verbo, essa palavra veio para levar sobre si o pecado, to take away that which creates a barrier between you and the word. para levar aquela barreira que se interpõe entre você e o verbo. He came to do that. Ele veio para fazer exatamente isso. He came to take sin upon His body Ele veio para levar o pecado sobre o seu corpo, on the cross, lá na cruz, so that you might become the righteousness of de God. tal maneira que você possa ser a justiça de Deus, feito And when justiça de you do Deus. become the righteousness of God, E quando você se torna a justiça de Deus, you can relate to Him. você pode se You relacionar must com Ele. relate Você to deve Him. se relacionar com Ele. Don't leave this place E não deixe esse lugar aqui without making a determination sem ter uma determinação to hear this word, de ouvir esse verbo, to know this word, de conhecer esse to verbo, relate to this word. se relacionar com este verbo. Amen. Amém. Senhor Deus e Pai de misericórdia, ajuda-nos a compreender a Tua palavra. Ajuda-nos a compreender a profundidade de declarações que às vezes parecem tão simples, mas são tão profundas, de tantos significados. Ajuda-nos a entender a eternidade, a imensidão, a onipotência do Verbo, da palavra, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, que veio para levar sobre si o pecado do mundo. Faz, o Senhor, com que nos aproximemos dele, com que nos relacionemos com ele. Ser servido, Senhor, e fazer com que ele nos alcance. Sabemos que somos pecadores, sabemos que essas barreiras não são quebradas por nosso esforço, mas são quebradas pelo Teu poder, são quebradas pela Tua vontade, são quebradas pela Tua ação. E ajuda-nos a sermos seguidores deste verbo, dessa palavra, da palavra de Deus encarnada, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, em nome de quem nós oramos. Amém. Participe do 21º Encontro da Fé Reformada. Vivendo no Poder do Cristo Vivo. De 8 a 11 de novembro, no Teatro Manauara. Informações e inscrições 3645-1724. Realização e coordenação: Igreja Presbiteriana Cidade Nova, em Manaus.